Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui no YuriCast. YuriCast é um conteúdo desenvolvido para advocacia, desmistificando a advocacia como um negócio. A nossa missão aqui no YuriCast é trazer temas da advocacia, temas de gestão, temas da advocacia empreendedora. É disso que nós vamos falar aqui em vários episódios desse nosso podcast, tá legal, gente? A Yuri Digital é uma empresa que trabalha com facilidades para advogados, contabilidade, antecipação de recebíveis, inteligência artificial, uma série de temas para colaborar com a advocacia, aprimorar a advocacia e aprimorar a maneira como os advogados lidam com finanças e com os seus negócios, porque afinal de contas, a advocacia é um negócio, a advocacia é um empreendimento que precisa sim ser cultivado, precisa sim ser trabalhado. Eu sou Fábio Figueiredo, sou o CEO da Yuri Digital, sou professor de Direito Civil há muitos anos, autor de livros jurídicos e advogado essencialmente, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre gestão do tempo na advocacia. Para esse tema tão relevante que é a gestão do tempo, eu convidei o Otelo Bertolozzi Neto. Otelo Bertolozzi Neto é um executivo de larga experiência em companhias abertas, em companhias fechadas, de muitos anos, um gestor de altíssima performance, empreendedor, sócio de diversas empresas, uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer já há alguns anos e já ter trabalhado em vários projetos junto, uma pessoa que eu admiro demais como gestor, como administrador. Ele é coaching também de alta performance, ele vai poder falar um pouco mais disso para vocês, mas nós vamos falar aqui hoje sobre gestão do tempo na advocacia e a relevância da gestão do tempo para que ela faça diferença na sua advocacia como um negócio, como um empreendimento. Não é isso, Otelo? É isso, Fábio. Obrigado. Obrigado aí ao pessoal da Yuri, né, por ter esse tempinho para a gente falar sobre gestão do que é mais valioso para todos nós, né, que é o tempo. Nosso tempo, tempo do Fábio, agradeço muito, é sempre uma honra ter oportunidade de conversar com o Fábio, aprendo muito com ele, sempre aprendi nesses anos todos que a gente se encontra aí nos diversos negócios, então não foi difícil priorizar esse encontro aqui e estar com você. Ah, que legal. Olha só, Otelo, queria já ir direto ao tema, vamos? Vamos lá. Então, eu muitas vezes já ouvi dizer e já refleti sobre isso, né? Que o tempo é mal gerido pelos advogados. Os advogados sempre trabalham com tempo, porque tudo na advocacia é prazo. Tem prazo para isso, prazo para aquilo outro. E aí, sob a perspectiva técnica, jurídica, o tempo é muito bem gerido pelo advogado, né? Ele sempre deixa o prazo para apitar. Mas a gente tem umas outras questões de tempo, de timing e de gestão, né? E eu já ouvi muitas vezes, mas o pessoal geriu mal o tempo, tem que falar com as equipes. Né? Isso no âmbito da advocacia. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pode? Claro. Olha, Fábio, a gente está, claro, falando aqui sobre advogados, mas a questão do tempo, ela afeta todos os profissionais e todas as pessoas. Acho que no caso do advogado, o que é curioso aqui é porque ele rigorosamente cumpre o que ele tem como tempo, porque ele entende que é o mais valioso e mais estratégico, que é o caso. A entrega, né? A entrega, é a entrega principal. E ele atua corretamente com a gestão do tempo para o que ele considerou que é principal, mas ele tem outras entregas valiosas no seu dia a dia, né? Na gestão do escritório, na gestão da sua vida pessoal. Então, acho que o segredo aqui para o advogado e para todos os outros, né, profissionais e todas as outras pessoas é conseguir entender o que há de valor a ser entregue e priorizar corretamente, né? Ele prioriza o caso, a entrega principal, e todo o restante ele acaba se atrapalhando. Essa é a minha visão, né? Eu não sou advogado, mas falando como gestor, enfim, e tudo que a gente vê ao longo dos anos, né, é a mesma dificuldade. É criar uma noção exata do que é valioso para ser entregue, não só para o seu cliente, mas para o seu negócio, né? O que é prioritário no seu escritório, com as pessoas que você se relaciona no escritório, na sua atividade, e não só o caso. Quando a gente fala de gestão, tem muito aquela questão dos 3 níveis da gestão, né? O estratégico, o tático e o operacional. Eu acho que essa questão do tempo deve ter um pouco de relação com isso, né? Você já conversou comigo sobre isso algumas vezes, a gente já teve a oportunidade de trocar essa ideia, e eu acho que na advocacia isso pode ser diferente, pode não ser diferente, né? Pode ter a mesma aplicação, ou seja, como saber, como
traçar a distinção, como ter clareza entre o que é o estratégico, o que é o operacional e a utilização do tempo para isso. Você tem alguma dica aí para dar para o pessoal de como isso funciona e de como encarar isso? Né, dica a gente sempre tem, o duro é aplicar no dia a dia, né. Acho que tem uma que é bastante importante, você tem ferramentas para fazer esse controle e decidir o que é tático, o que é operacional. Claro, tem a sua noção sobre o negócio, mas você pode contar com o apoio de ferramentas. Tem uma que acho que é a mais utilizada, que é a matriz de Eisenhower, né. Na matriz de Eisenhower, eu acho que a gente está tentando aqui, e eu não quero complexificar, é muito uma questão de bom senso, mas basicamente o que você vai ter que definir nas suas atividades, e independentemente se é uma ação muito específica, estratégica ou tática, ou é algo operacional, o que você tem que decidir ali no seu dia a dia, e esse é o primeiro passo que você dá para não se afogar no tempo, né? Ou achar que você está assoberbado, ou está executando muito, está realizando muito, mas na verdade você não está realizando nada, você só está perdido ali nos seus dias, no seu dia a dia. Então, na matriz de Eisenhower, você primeiro tem que definir assim, o que é importante e o que é urgente. O que é importante e o que é urgente, não tem discussão, vai lá e faz agora. Né? O que é importante... Por exemplo, um prazo que você tem que cumprir, você tem um prazo de recurso, precisa fazer. Isso é o mais claro para o advogado, não é? Importante e urgente é cumprir o prazo, esperar o prazo certo, não tem falha. Pouquíssimos casos eu acho que o advogado falha nisso, né? Depois você tem o que é importante e o que não é urgente. O que é importante e o que não é urgente pode ser planejado, pode ser delegado. Não é? Agora, é urgente, mas não é importante. O que aconteceu? O que você fez que chegou nesse estágio? Delega, veja se você tem que executar. Agora, não é urgente, não é importante? Vai para a tua lista, prioriza. Ou seja, a rigor aquilo que é urgente, mas não é importante, não deveria ter se tornado urgente, porque você deveria ter delegado para alguém fazer. É isso. A gente brinca muito na gestão que tudo que é urgente já foi. Né? Você já deveria ter cuidado disso antes, quando era importante e não urgente. Né? Sem dúvida. E a gente tem uma mentalidade no trabalho, em geral, e acho que na advocacia não é muito diferente, né? Que produtividade é se manter ocupado. Né? O indivíduo produtivo é aquele que está ocupado o tempo todo e está assoberbado, enfim, tem essa mentalidade, às vezes, muitas vezes ainda é aplicada, né? É disso que se trata quando a gente fala disso? Parece exercício físico, né? Só valeu a pena se eu sair exausto, né, do trabalho. Não, você consegue sair exausto do seu trabalho sem ter feito absolutamente nada de valor para aquilo que você se propôs, ou que a empresa, o teu negócio se propõe, né? Eu, particularmente, eu foco muito em entrega. Eu brinco muito com as pessoas que trabalham comigo. Eu falo, olha, eu não gosto de ponto, e aí você é o terror dos recursos humanos aqui. Eu não gosto de ponto, eu não gosto de controlar que horas você chegou, que horas você saiu. Acho que a gente tem que estabelecer entregas. E eu acho que para a advocacia, entendo que deveria, ou poderia, né, sem essa pretensão de dizer o que deveria, mas poderia ser feito da mesma forma, né? Dentro dos limites legais, obviamente, mas o que você gera de valor? Né? Essa é a medida correta. Não o quanto você colocou de empenho, e eu sei que para os advogados isso é um pouco mais difícil, porque o advogado muitas vezes tem a noção do trabalho, de horas dedicadas para aquele trabalho. Sim. E aí acaba se confundindo ainda mais. Né? Olha, eu cobro por hora, então estou aqui valorizando o meu trabalho por horas dedicadas, entendo que a minha hora é o trabalho. Né? E, na verdade, é o resultado do teu trabalho que importa e que deveria ser valorizado. Né? Então, tem essa confusão para o advogado. Mas o importante aqui é a exaustão, ela, sem dúvida, não é saudável. Você tem que ter tempo para a sua vida pessoal. Né? Muita gente, quantas vezes, acho que cai um pouco, não está mais na moda, né, falar que é o workaholic, né? As pessoas hoje, essas novas gerações prezam muito por qualidade de vida, ainda bem, né? Então tem uma divisão. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso, né? Então tem sim uma noção melhor do que é importante, o que é valor, tanto para a vida pessoal quanto profissional. Então, se você se dedicar a priorizar e se questionar se aquilo que você está fazendo gera valor, né, para o teu negócio, para as pessoas ao teu redor, aí sim você vai ter a medida certa do quanto esforço você tem que colocar e o quanto de valor você está gerando, e se vale ou não a pena ficar exausto. Se você está ficando exausto, não gera valor, poxa, você tem que mudar drasticamente a tua forma de agir e a tua vida, né? Porque isso não vai longe, né? Isso não vai funcionar. Né? Muito bacana. Bom, nós vamos tratar aqui de mais alguns temas de gestão do tempo. Nós vamos fazer uma pausa agora desse primeiro bloco aqui. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito do que vão
assistir, do que vão ouvir com relação à gestão do tempo, porque o Otelo é super experimentado nessa e em outras temáticas da gestão, tá bom? A gente vai fazer uma pausa e vamos para o nosso segundo bloco. Olá, pessoal, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, nosso YuriCast, sobre gestão do tempo na advocacia com Otelo Bertolozzi. Otelo, vamos lá, vamos seguir. E nesse segundo bloco aqui eu queria ir direto ao ponto aqui. Como é que você orienta, quero saber a sua dica, a sua orientação para a advocacia, para as advogadas, para os advogados, se organizarem melhor nas suas respectivas rotinas de trabalho diário. Qual é a sua orientação para eles? Olha, eu posso resumir em intencionalidade e energia, né? Você se manter constantemente energizado, preservar a sua energia para aquelas surpresas, né? A gente sabe qual é eu pelo menos imagino qual é a rotina do advogado, muito similar com o da gestão, em alguns aspectos ela é idêntica, mas acho que a preservação da energia e você ter um espaço na sua agenda para atacar aquilo que surge de surpresa é importantíssimo, mas fazer o melhor do que a melhor entrega que você pode fazer, que gera maior valor para aquilo que você se propõe no dia a dia. E eu frequentemente, Fábio, eu acabo mencionando a vida pessoal e a vida profissional. É impossível, ou é quase impossível, né, você separar as duas completamente, né? Eu não vou nem entrar aí na discussão do Severance. Quem é fã de Severance aí assiste a série na Apple. Eu sou maluco por essa série. Trata um pouco disso também. É muito complicado você fazer essa distinção. Então a intencionalidade, a preservação da energia, né, na hora de montar a sua agenda, o dia a dia, ela é muito importante. A gente vai cair sem dúvida de novo na discussão sobre priorização. Vou acabar falando de matriz Eisenhower, mas o ponto aqui é como você gera o maior valor naquilo que você se propõe a fazer, ocupando menos do seu tempo. Então você tem que se dedicar e pensar na sua agenda, porque senão você vai fazer tudo toda hora para todo mundo, né, e não sabe o que está gerando de valor, e acaba o dia, acaba o seu tempo, aí você fala, poxa, eu não tenho tempo para nada. Será que você usou o seu tempo corretamente? Acho que essa é a principal Quando a gente fala em gestão do discussão. tempo, né, Otelo, a gente fala muito de armadilhas da produtividade. Sem dúvida. Algumas armadilhas que todos nós estamos sujeitos, seja na advocacia, na medicina, na gestão, na contabilidade, não importa a carreira, não importa a engenharia, não importa a área que você esteja, você tem armadilhas contra a produtividade, né? Como é que se lida com isso? Quais são as principais? Como é que a gente pode lidar com isso na gestão do tempo para que a gente continue produtivos? Eu já entendi que tem uma senda aí bastante importante que é se manter energizado, né, e agir com intencionalidade, ou seja, você ser senhor, senhora da sua agenda, né, isso é extremamente relevante, mas tem armadilhas que surgem, às vezes a gente programa tudo, mas tem o improgramável, né, o imponderável, aquilo que vai acontecer, como é que a gente lida com isso para se manter produtivo, produtiva? Acho que são três principais, se eu pudesse destacar, são as três principais. Uma, nós mesmos causamos, as outras duas, a gente, enfim, tem que estar preparado porque elas vão acontecer. Acho que a primeira é a coisa do multitasking, né? A multitarefa. É muito difícil, você tem que quase ter nascido com o dom para ser uma pessoa multitarefas, né? A verdade é essa. O Bruce Lee falava, né? Aqui eu não vou nem citar grandes filósofos, porque é um podcast para advogados, então nem vou me meter nessa seara, né, Fábio? Mas você precisa ter foco laser para tudo, para você extrair o melhor de você e ter o melhor resultado daquilo que você se propõe a fazer, né? Então, multitarefa, você precisa tomar muito cuidado. É claro que você pode separar uma série de tarefas para você realizar ao longo do dia, ao longo de um período específico, mas se dedicar com foco total em uma tarefa, realizar aquela entrega, é um passo importante para você gerir melhor seu tempo, né? A outra, sem dúvida, são as interrupções, né? Você está lá, mesmo que você escolha fazer uma coisa só, você vai ser interrompido, né? Pelo seu celular, por um colega de trabalho, por um acontecimento, né? Hoje a gente está plugado o tempo todo. Eu mesmo no escritório, muitas vezes estou trabalhando, tenho uma TV plugada, eu vejo uma notícia, eu paro. Acontece comigo também, né? Então, assim, a gente precisa bloquear, né, interrupções para quando a gente quer realmente entregar algo de valor. Isso vai dessas distrações físicas aqui até da própria agenda. Essa é uma armadilha também que a gente tem, que é, poxa, eu vou montar meu calendário, né? Como é que eu monto o meu calendário? Eu lembro que há muitos anos atrás, num workshop de vendas, eu aprendi algumas coisas interessantes com um representante de vendas americano. Isso é um costume que eles têm lá, eu aprendi há muito tempo.
há muito tempo e tento usar isso, né? Como é que eles usam o calendário? Isso aqui pode ser interessante se vocês praticarem, né? Vai começar a semana, chega uma reunião, chega um cliente, chega uma oportunidade que eu preciso visitar um imóvel que eu estou interessado, vou comprar. Não, eu preciso levar o filho na escola. As coisas começam a surgir, você precisa se programar e pôr na agenda. Começa de trás para frente. Então, assim, estou na segunda-feira, vou marcar uma reunião com o Fábio, vou tentar marcar essa reunião lá para sexta-feira, 5 da tarde. Ah, é o terror, né? Ninguém quer fazer reunião sexta, 5 da tarde. Justamente porque as pessoas pensam ao contrário. Ah, eu quero me livrar no final da semana, eu quero ficar mais tranquilo, para sobrar tempo. Para quê? O que você vai entregar de valor? Se você tem essa noção clara que você vai entregar algo de valor no final da semana, seja porque vai passar um tempo com seu filho, com sua filha, ou eu vou para a praia e isso é importante para mim, para eu me reenergizar, ou qualquer outro motivo, tá tudo bem. Se teve a intenção e teve a racionalização do porquê que você fez aquilo, tá tudo ok. Do contrário, joga teu compromisso para o final da semana e vai marcando a agenda de trás para frente. Você vai conseguir realizar muito mais, muito mais. Pode ser que você não faça nada na segunda-feira, mas se você investiu na segunda-feira tempo para programar terça, quarta, quinta e sexta, você vai ver que depois a tua agenda vai estar muito mais bem preenchida. Você vai entregar muito mais. E uma outra coisa que eles fazem, eu uso, não sei você, Fábio, eu uso muito calendário, gosto muito de calendário, uso no celular, uso no computador, né? Eu tenho 2, 3 aplicativos de gestão de tarefa. Claro que com o tempo você vai acostumando com um, se dá melhor com ele. Uma outra coisa que eu faço no meu calendário, eu sou péssimo em educação artística, tá? Não consigo desenhar, não consigo colorir, mas digitalmente eu me esforço. Então na minha agenda eu pinto o calendário, né? Então o que eu faço? Poxa, é um compromisso do trabalho, tem uma corzinha lá específica. Ah, não, é de um negócio específico do trabalho, tem uma outra cor, né? Então eu vou separando por cor porque eu consigo olhar para a minha agenda e aí, visualmente, aí depende como você aprende, como você se dá melhor, eu visualmente prefiro, eu olho as cores, como é que está distribuindo, como é que meu tempo está distribuído e eu olho por cores, né? Então isso ajuda bastante. E tento segmentar por dia, né? Claro que nem todo mundo consegue fazer isso, pelo menos de início, mas se você se esforçar, negociar, conversar com seus pares, conversar com, né, com todos à sua volta, você consegue ir ajustando. Eu tento separar por dias ou por períodos. Então eu vou pegar as manhãs para realizar determinada tarefa. Ah, poxa, Otelo, mas você está falando o que é óbvio aqui. Eu vou na academia toda manhã. Mas será que é por conta da gestão do teu tempo? Ou porque você se sente melhor fazendo exercício? Então, você precisa investir tempo para a sua organização. Acho que esse é o principal recado. Invista tempo para a sua organização, não é um tempo desperdiçado, né? Você vai ganhar muito com isso. Agora, esse investimento de tempo para a organização depende, evidentemente, de metodologia, né? De adotar metodologias para fazer isso. E a gente tem aí essas questões de definição de horários, né? De delegação de tarefas que também entram no meio dessa conversa. Hoje em dia a gente fala muito de automação de tarefas que são simples. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu sei que você é o rei da automação aí, de tudo quanto é tarefa, você está sempre gerando algum tipo de automação. Conta pra gente sobre isso um pouco. Se a gente entrar no mundo da automação, a gente vai precisar de um outro segmento do YuriCast, né, Fábio? Vamos fazer, já está convidado. Perdão. Bom, você tem, para quem tem secretária, secretário, né, assistente, né, pessoal, você já tem assistentes pessoais maravilhosos que são automações. A gente passou por um período em que você tinha o assistente presencialmente, você foi para um assistente digital que atendia, né, várias pessoas ao mesmo tempo, e hoje você tem, antes de entrar na inteligência artificial, você tem agentes de automação que facilitam muito o seu dia a dia, realizando tarefas por você, das mais simples como eu preciso fazer uma compra automática, né? Não quero investir tempo nisso. Você consegue programar compras para o seu dia a dia automaticamente e não ocupar, né, tua agenda com isso. Eu preciso escrever, isso é importantíssimo, né? Reservar um tempo para aprendizagem. A gente fala de tempo como execução de tarefas, né? Mas a gente raramente consegue bloquear nossas agendas para o que é absolutamente importante, que é aprender o novo, né? Se relacionar, né? Mas num relacionamento não necessariamente por negócio, né? Se relacionar com as pessoas, é da natureza, né? É do ser humano. Então, também é importante reservar
espaço para isso. Mas voltando para as automações, você tem dessas mais simples, você tem automações para o escritório, né? Então para o advogado, vai desde um CRM bem construído, né, para você gerir o relacionamento com seus Conta pra clientes. gente o que que é um CRM. Customer Relationship Management. Isso é importantíssimo, isso é base para o seu negócio, né? É você ter ali todo o teu histórico, ou todo o histórico da jornada do teu cliente com você, né? É um prontuário. É um prontuário, mas ele é mais importante do que um prontuário, porque ele acaba se conectando mais do que um prontuário, né? O prontuário ele é bastante individualizado para o médico ou para o outro profissional que se utiliza de um prontuário, mas quando você tem um CRM, e pensando na advocacia, inclusive, você tem ali a capacidade de analisar, cruzar informações que é tremenda, né. Isso vai te poupar tempo, sem dúvida, lá na frente na captação, né, ou na conversa, ou na gestão do escritório, sem dúvida. Então o CRM é ferramenta importantíssima, né. Ah, além de CRM, funil, né, faz parte do CRM, mas é uma ferramenta ali bastante específica dentro do relacionamento do cliente, um funil de vendas, um funil de relacionamento, né. Então o que que é um funil? Poxa, é você dividir, né, a tua tarefa em etapas. Eu sei que você é um apaixonado por Kanban, né. Kanban é o que visualmente te entrega isso, né. Kanban é fantástico. É você visualmente entender em que etapa determinada tarefa está. Então, você consegue automatizar Kanban hoje em dia, né. Sim. A gente, praticou e pratica muito Kanban, na lousa, né. Depois a gente foi para softwares. Hoje em dia Papelzinho você colado. papelzinho colado, muita gente usou post aí colorido para o Kanban. Hoje em dia você inclusive automatiza funil, Kanban, né. Você tem outras técnicas, né, quando a gente entra em automatização, ou relacionadas à automatização, mas você tem outras ferramentas, melhor dizendo, né, para essa gestão do tempo, você tem, técnicas variadas aí, por exemplo, Pomodoro. Conhece Pomodoro? Sim. Então, muita gente não usa o Pomodoro, né. Poxa, para que serve o Pomodoro? O Pomodoro é uma técnica bastante simples que, resumindo aqui, né, você divide, o seu tempo, com espaços curtos, mas em que você vai estar absolutamente focado, sem interrupções, para realizar aquilo que você propôs. Você vai lá, marca o tempo, 8 minutos, 20 minutos, mas você só vai fazer aquilo sem interrupções. Então, você tem automações e ferramentas que quando você pluga, né, de novo, é preciso investir tempo para você fazer isso, planejamento, mas quando você pluga, você tem uma otimização da tua agenda que é fantástica, né, Posso te dizer que eu já vou te convidar para as imersões da Yuri, né. Vamos lá, vamos falar de ferramenta, né. Deixa eu tornar a conversa aqui um pouco mais palpável, um pouco mais concreta para a advocacia, né. O grande desafio das advogadas e dos advogados é a entrega de prazo, né. E aí é prazo de uma contestação, é prazo de um recurso, é prazo de uma manifestação, um prazo com o cliente para um parecer, para uma opinião legal e coisas do gênero. Mas há pelo menos 2 outras vias necessárias de entrega, e eu vou chamar de entrega em sentido amplo, lato sensu aqui, para o advogado, para a advogada, que são muito relevantes, que são a gestão. Ele precisa gerir, né, esse escritório, quanto entrou, quanto saiu, pagou a internet, não pagou, tem computador para comprar. Às vezes o advogado tem 1, 2, 3, 10, 15, 30 funcionários, enfim, né, a gente tem advogados que trabalham sozinhos, advogados que trabalham com assistente, advogados que trabalham com outros vários advogados, são muitas as realidades da advocacia, né. Então tem gestão para ser feita, ainda que seja gestão do próprio tempo, que é o que a gente está tratando aqui, mas também tem aquilo que é absolutamente necessário, que é o que torna viva a advocacia, o ganha-pão da advogada e do advogado, o networking, né. Se o advogado não faz network, se ele não tem uma rede de relacionamento, se ele não conversa com pessoas, ele não tem para quem, aspas, vender o trabalho dele, ele não tem quem adquira o trabalho dele. Como fazer para ter uma gestão do tempo que seja eficaz com relação a entregas técnicas, gestão daquilo que já existe e abertura de networking, novos clientes e novas demandas? Ah, sua pergunta é fantástica. Networking também pode ser mensurado, né. Eu acho que se você coloca se você se propõe a fazer networking, porque entende o valor do networking para o seu negócio e para a sua vida, né. A gente brinca muito e fala de fear of missing out, né, FOMO, das coisas mais, banais, né, ou das
amenidades que a gente encontra na internet, né? Mas muitas vezes a gente esquece disso para nossa profissão, né? Poxa, será que eu não é só participar de um evento ou só assistir a um conteúdo? Será que eu pertenço a esse negócio? Qual é a medida disso, né? E é muito difícil fazer isso sem se relacionar, né? Seria quase um benchmark, né? Você fazer isso praticando networking. Então, se você conseguir mensurar seu networking, primeiro, enxergar valor e mensurar, acho que já é um ganho tremendo. Ah, como mensura o networking? Poxa, me proponho a me reconectar com X pessoas nessa semana, né? E dessas X pessoas, tantas pessoas A eu questão da intencionalidade da da agenda. intencionalidade, é isso. Você está enxergando o valor naquilo que você está fazendo. Porque quando a gente só fala, preciso fazer networking, parece que você vai tomar um cafezinho, jogar papo fora, e você vai sair dali com o quê, né? Então, primeiro assim, quais são as pessoas que eu busco me relacionar, né? Quais são essas? Do meu negócio, da minha vida, de novo, né? Eu voltando com vida e negócio, mas isso é importante, né? Porque também a gente fala de networking e fala só de negócio, mas vamos aqui, a gente se concentra na advocacia, né? Poxa, quem são? Por quê? Né? Essa é uma outra, e a gente já conversou muito sobre isso, eu sou viciado nessa ferramenta, né? Que ela deveria ser o básico para tudo, né? Para a vida, que é o 5W2H, certo? Então, assim, por que que eu vou falar com essa pessoa? Para quê? Quando? Onde? Como? O que que eu vou ganhar com isso? O que que ela vai ganhar com isso? Né? Porque no networking é uma troca, certo? Precisa Então, ser, né? precisa ser, do contrário, você só está buscando gente para tentar alguma coisa, né? Mas, então, eu vou escolher essas pessoas, vou definir uma quantidade, dessas eu vou ter uma taxa de sucesso específica, vou agendar, tenta agendar mais lá para frente, faz uma agenda um pouco maior, faz um mês, um semestre, que seja, né? Então, ó, Fabio, vamos marcar da gente se encontrar lá em setembro, né? Você volta de viagem. Então, eu posso jogar isso lá para frente. Claro que as coisas mudam, mas você já com uma organização melhor vai ter margem aí para reagendar esse encontro, né? E faz essa conversão, né? Poxa, falei com X pessoas, dessa eu gerei 3 novas ideias, 2 novas oportunidades, ou conheci mais 5 pessoas novas, né? Se você começar a mensurar essas entregas, acho que é um ótimo caminho. Então isso vale para o networking, vale para a gestão do escritório, como você tinha colocado, né? Quanto vale, se é a minha hora, né, e eu cobro por hora, será que vale a pena eu ficar cuidando da internet? Ou é melhor eu terceirizar? Ou é melhor eu ter um coworking? Ou não, é importante eu ter isso e vou me dedicar a tanto, porque se você não quantificar, você fica perdido, né? Sem dúvida. Então, a quantificação aí é importante, né? Eu acho que começar a semana ali já dizendo, essa semana eu vou falar com fulano, beltrano, ciclano, né? Vou abordar de tal e qual A maneira. intencionalidade, né? Isso É isso. faz todo Faz sentido. toda a diferença. Você não está, né, à deriva, né? Você está com um controle, Não tá você está com deixando um a vida manche. levar, né? É Você isso. tá É levando isso. Você está levando a onde vida. você É isso. Bom, pessoal, estamos aqui então no nosso segundo bloco. Vamos fazer mais uma pausa agora para a gente começar o nosso terceiro bloco aqui, falando de gestão do tempo na advocacia como negócio, com o Otelo Bertolozzi Neto. Olá, pessoal, estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco, com o nosso tema de gestão do tempo na advocacia como negócio. Estamos falando aqui com o Otelo Bertolozzi Neto. E agora nós vamos tratar de um tema que é realmente estratégico para advogada, para advogado, para advocacia como negócio. Otelo, não me parece haver dúvida que a gestão do tempo está muito ligada à construção da reputação da advogada e do advogado, da autoridade, né, que essa advogada, esse advogado tem sobre clientes, sobre assuntos e sobre, né, ou a sensação de propriedade com a qual ou pela qual o advogado se comunica, a advogada se comunica com os clientes e com o público em geral. E, evidentemente, a percepção de valor dessa advocacia, que é desse serviço advocatício que é prestado, né? Então, acho que são 3 tópicos aqui para a gente tentar resumir, né? Reputação, autoridade e percepção de valor. E o que isso, na sua visão, tem a ver com gestão do tempo? Porque eu acho que o tema da gestão do tempo na advocacia, ele fica árido, o pessoal acha que isso está mais ligado à gestão, pura e simplesmente, mas me parece, de todos esses anos aí lidando com advogados, na advocacia mesmo, no dia a dia, que a questão da gestão do tempo tem muito a ver com construção de reputação, autoridade e percepção de valor para os clientes da advocacia. Me diz o que você pensa disso, por favor.
Isso é fantástico, porque é uma equação que merece, ela é super simples, mas ela merece toda a atenção do advogado e do profissional que cobra por hora, né. E estou generalizando aqui, mas eu acho que é Precifica com importante. base no tempo, Precifica né? com base no tempo. Mas como é que você precifica com base no tempo? Isso é claro para você? Para mim é uma equação muito simples, que é basicamente disponibilidade e o valor da sua entrega, né. Por que simples? Poxa, Fábio, eu contrato você como advogado. É claro que o que eu quero como cliente é ter você disponível para o meu caso o tempo todo. Mas eu quero que você entregue valor. O que é valor? Quero ganhar a causa, mas eu quero ter o maior retorno possível sobre o que eu investi, sobre todo o histórico da minha causa, né? Então, ter só você disponível o tempo todo não gera valor, perde valor, né? Pô, eu ligo, o Fábio atende. A percepção de valor do advogado, a advogada 100% Tá disponível. sempre lá, né? É, Isso é perde valor. bom, né? Talvez não seja, né? Porque eu também, talvez, ou muito provavelmente, eu nem sei o que eu vou demandar de você. Você é o especialista. Se você estiver lá toda hora para mim, ou você não tem mais cliente, né? Ou o Fábio está me dando atenção porque talvez ele precise mais da minha ajuda do que ele, que a gente tem um pouco disso, né? A gente se torna rapidamente especialista naquilo, né? Sim. Imagino que os advogados tenham isso toda hora. Aí, com inteligência artificial, então agora vamos longe, né? A gente se torna mais do que mais advogado do que o advogado, né? Então essa equação da disponibilidade e a entrega, ela é absolutamente importante. Quer dizer que você nunca vai falar comigo? Muito pelo contrário. Mas no momento que você for falar comigo, você tem que entregar o maior valor possível. E estou falando aqui, estou ilustrando aqui como falar, mas é numa troca de e-mail, é num acesso ao seu escritório, né? Como as pessoas do seu escritório atuam comigo, né? Então tem um ajuste bastante fino nessa experiência do cliente, que é um outro tema super importante aí para a advocacia como negócio, né? Que é calcular isso, né? E aí você precisa de feedback, você precisa de análise de dados, você precisa de um CRM, como a gente falou no outro bloco, né? Mas eu acho que está aí, né? Disponibilidade e valor da entrega. Ou seja, nem tão disponível a ponto de perder valor e nem tão indisponível a ponto de perder o cliente. É isso. E não entrega tudo, né, num curto espaço de tempo, né, ou também não deixa de entregar, né. É, Então você vai ter que achar esse equilíbrio. que no final das contas é a equação do dia a dia aí da advocacia, né. Um cliente te chama para uma consulta, né. Você tem advogados que cobram por consulta, advogados que não cobram por consulta, mas muitas vezes na consulta ele dá toda a saída para o cliente, né, porque afinal de contas aquele advogado, aquela advogada estudou para isso, né. Então fazer a gestão disso é muito relevante, Sem né. dúvida. Também a gestão do tempo, você decidir se você vai cobrar pela sua consulta ou não, né, se você vai efetivamente pleitear valores por isso, porque é um serviço que você está prestando de qualquer maneira, uma orientação é também um serviço que se está prestando, não é verdade? Sem dúvida. Se você tem essa noção, muitas vezes, eu acho que você, deve ter feito isso ao longo da tua carreira, muitas vezes você vai dar uma consulta e não vai cobrar por isso, Sim. né, porque você está vendo o valor depois, ou realmente você entregou algo ali que de alguma forma é compensado, ou para você talvez não tenha tido o mesmo valor que para o cliente. Então, de novo, se você pensar sobre isso, né, acho que já é um caminho, tremendo, né, porque, de novo, a gente ainda está no tema gestão de tempo, né. Muito bacana, Tela. Pessoal, no próximo bloco nós vamos tratar de precificação e escala na advocacia como negócio. Então convido vocês a estarem conosco e acompanharem o próximo bloco desse YuriCast aqui sobre gestão do tempo na advocacia como negócio. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o YuriCast, falando sobre gestão do tempo na advocacia como negócio, com o Otelo Bertolozzi Neto. Não é isso, Otelo? É isso, Fábio. Otelo, deixa eu te falar um negócio. Muitos advogados, muitas advogadas veem o tempo como uma obrigação, né? Por quê? Porque eu tenho prazo para fazer a contestação, prazo para fazer o recurso, prazo para manifestação, prazo para devolver ao cliente, prazo para ligar, né? E tudo isso é uma questão de tarefa, de deveres e etc. Mas o tempo é um ativo, né? Na verdade, quando a gente pega essa consciência de que o tempo é um ativo, a gente passa a tratar desse ativo com muito mais cautela, com muito mais esmero, com muito mais dedicação, né. E a má gestão do tempo, sem dúvida nenhuma, me parece estar ligada à possibilidade de uma precificação equivocada
que leva muitos negócios da advocacia, vou falar como negócios da advocacia, à derrocada, né? O advogado, se ele não faz uma boa gestão, ele vai ter problemas, evidentemente, na precificação, porque no final das contas ele leva tempo para fazer tudo, né? Ele gasta ou investe tempo para fazer tudo, não é isso? É isso. E ainda por um bom tempo, não consigo ver o advogado não cobrando pelo tempo que ele dedica àquela causa, né? O escritório, né? O valor está aí. É um pouco que a gente falou no outro bloco, né? Eu quero ter a segurança de um advogado ao meu lado, resolvendo as questões que eu preciso resolver, os meus casos, e quero o valor nessa entrega. Não quero ter só o advogado o tempo todo comigo, né? Eu quero valor naquela entrega. Então, essa precificação ainda vai estar baseada aí. Mas eu acho que a gente pode ir para uma discussão, e creio que seja tema de outros podcasts que a Yuri vai realizar, uma discussão de margem, né? Como eu consigo uma margem melhor para esse tempo que eu vou ter que entregar, né? Como advogado, eu vou ter que entregar esse tempo. De onde eu vou tirar o tempo que eu preciso para gerar mais margem, né? Você não vai tirar de nenhum lugar. O que é margem? O que é margem? Margem é aquilo que sobra do teu negócio, resumindo aqui, dinheiro. né? É dinheiro no bolso, né, Fábio? Fazer uma conta aqui muito simples, é assim, quanto eu tive de despesa, quanto eu tive de investimento, quanto eu gerei de negócio, né? O que sobrou no meu bolso, né? Agora, se você leva até o escritório todo pensando todas as pessoas que trabalham com você, todos os processos que você tem, todas as atividades que você tem, se você leva esse cálculo de homem-hora, tua margem nunca vai melhorar, né? Porque no fim você está entregando para o teu cliente o mesmo cálculo, mas você está arrastando tudo que tem no teu escritório junto. Se você preserva o teu homem-hora, né? Você é advogado, dono do escritório, sócio do escritório, né? Aquela figura, né, que foi buscada pelo cliente, né? Se você preserva esse cálculo aqui e todo o resto você busca escala, e vem essa escala por meio de automação, né? Eu não estou falando de automação muito complexa, estou falando das mais simples, inclusive, né? É gestão de agenda, né? Estou falando de uma revisão de ferramenta, de processo, de fluxo, De rotina, né? de gente, de rotina, né? Então, eu acho que o caminho está aqui. Eu vou preservar o meu homem-hora aqui, o meu valor, já consegui equacionar, né, disponibilidade e valor de entrega, mas todo o resto eu vou buscar escalabilidade. Isso é importante. Que bacana. Pessoal, YuriCast é uma iniciativa da Yuri Digital. A Yuri Digital é uma empresa comprometida com essa nova fase da advocacia, esse novo momento da advocacia empreendedora, da advocacia como um negócio. Então, todos esses temas que nós estamos tratando no YuriCast, e vamos tratar diversos temas, vocês vão ver que nós vamos ter convidados especialíssimos aqui, convidadas especialíssimas aqui no nosso YuriCast. Nós vamos trazer em temas mais específicos e aprofundados em imersões da Yuri Digital. Essas imersões têm a missão de expandir a consciência da advocacia para a advocacia como um negócio. Temas como gestão do tempo, precificação, networking, margens financeiras, gestão financeira do seu negócio, gestão administrativa do seu negócio, gestão dos seus clientes, sucesso dos seus clientes. São variados temas que trazem a visão de que a advocacia é efetivamente um negócio, precisa ser tratada como um negócio e rentabiliza muito mais para a advogada e para o advogado quando tratada assim. Porque tudo aquilo que a gente racionaliza, tudo aquilo que a gente traz tecnicidade, tudo aquilo que a gente traz maior empenho, evidentemente dá mais resultado, não é isso, Otelo? Então, estou querendo dividir aqui com o nosso público, né, qual é a intenção que a gente tem com o YuriCast. Né? E a intenção não é outra senão expandir a consciência da advocacia brasileira, não é isso? Fantástica a iniciativa da Yuri. Queria te agradecer, Fábio, pelo convite. Queria agradecer a todo o time de produção da Yuri. O que vocês estão fazendo pela advocacia aqui tem muito valor. E vejo que vocês focam na advocacia, mas muitas outras profissões precisam disso, precisam dessa orientação. E a escolha do tempo, para mim, está clara, né? Ela é super importante, ela é base, talvez, para o nosso primeiro, hein? Para o nosso primeiro podcast. Muito legal. E queria deixar uma provocação aqui. Além do nosso agradecimento, né, meu e do time aí que me ajudou a
preparar, entender a proposta do YuriCast, queria deixar uma provocação, se você me permitir. Queria soltar uma frase aqui em relação ao tempo e queria deixar para a audiência aí da Yuri, para a audiência adivinhar se foi um advogado ou não que falou essa frase. Topa? Claro. Talvez vocês já saibam e queiram adivinhar. Não vou nem me manifestar aqui. Não é? E não vou revelar se eu não souber. Tá. Então vamos lá. Se eu tivesse 8 horas no meu dia para cortar uma árvore, eu investiria 6 horas desse meu dia afiando o machado. Isso é para a gente lembrar de que o mais importante aqui dessa discussão que a gente teve é, se eu pudesse deixar algo, se planeje, né? Eu sei que os advogados, né, trabalham com entregas, cumprem prazo, esgotam o prazo, mas isso vai ser mais bem aproveitado, vai gerar mais valor, vai aumentar o teu valor hora aí se você gastar, investir tempo planejando mais. Que legal. Otelo, só tenho a agradecer. Estou muito honrado de você ser aqui o nosso primeiro convidado do YuriCast. Eu tenho certeza que tudo que você falou aqui vai ser muito bem utilizado por toda a advocacia, pelas advogadas, pelos advogados. E quero agradecer a todos vocês que puderam aí estar conosco, que puderam assistir a esse podcast ou ouvir esse podcast. Nós estamos muito felizes com essa iniciativa da Yuri Digital. Vamos levar isso com muito afinco para a expansão da consciência das advogadas e dos advogados da advocacia como um negócio. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau.